Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente vai investigar uma coisa que está em tudo que lemos, mas que, olha, muitas vezes passa batido: o ponto de vista de quem escreve. Parece simples, né? Mas identificar essa perspectiva é crucial. É uma das habilidades mais importantes na interpretação de texto, sabia? E dizem que não existe texto 100% neutro. Não é verdade isso? É verdade, sim. Por mais objetivo que um texto tente parecer, sempre tem ali uma lente, sabe? Uma posição por trás das palavras. Uma lente. Gostei disso. Exato. E entender isso é fundamental. Não só para, sei lá, ir bem numa prova ou no trabalho, mas para a gente conseguir navegar essa avalanche de informação que a gente recebe todo dia com um olhar mais crítico, né? Com certeza. Então, como a gente faz para enxergar além do óbvio, para captar essa intenção? Vamos investigar isso juntos? As palavras que a pessoa escolhe, o jeito de organizar as ideias, até o que ela escolhe não dizer, tudo isso vai construindo uma perspectiva, um ponto de vista. Entendi. Tecnicamente, a gente fala em coerência, na pragmática, que é o uso da linguagem no contexto real, né? E também na tal da modalização. Modalização? Ah, são aquelas palavrinhas que meio que entregam a opinião. Tipo, felizmente ou infelizmente, talvez, com certeza. É isso? Exatamente essas. São como pequenas pistas que o autor deixa. Mostram o grau de certeza ou avaliação que ele está fazendo daquilo que ele mesmo diz. Entendi. E identificar isso é uma parte essencial da leitura mais profunda. Por isso que é tão valorizado em avaliações importantes, em concursos. Mede justamente essa capacidade de ir além do superficial, de entender a argumentação, a persuasão por trás do texto. Faz todo sentido. Não é só ler, é entender a intenção, né? E para fazer isso bem, acho que a gente precisa alinhar alguns conceitos primeiro, talvez. Sim, é bom. Por exemplo, aquela diferença básica entre o autor, a pessoa de carne e osso que escreveu, e a voz que a gente ouve no texto. Como é o nome técnico mesmo? O enunciador é quem fala dentro do texto. Pode ser um narrador numa história, pode ser uma voz mais institucional, tipo num editorial de jornal, ou pode até coincidir com o autor real, né? Como num artigo de opinião assinado. Ah, tá. Mas nem sempre são a mesma figura, e essa distinção é bem importante. Pensar, quem está dizendo isso aqui, neste texto, é o primeiro passo para sacar o ponto de vista. Saquei. E como essa voz, esse enunciador, mostra a opinião ou atitude dela, além da modalização que você falou? Tem várias formas. Adjetivos, por exemplo, são um prato cheio. Chama algo de inovador ou ultrapassado, brilhante ou desastroso. Já entrega muito, né? Total. Advérbios também. Lamentavelmente, surpreendentemente. E verbos, claro. Eu acho, eu critico, eu apoio. São marcadores bem diretos da avaliação que está sendo feita ali. E fora essas palavras mais óbvias, tem a questão do tom do texto, né? Se é mais formal ou se é irônico, crítico, isso muda tudo na interpretação. Muda completamente. A tonalidade é uma pista gigante. Um tom sarcástico, por exemplo, pode inverter totalmente o sentido do que está escrito literalmente. Perigoso até. Muito. E, junto com o tom, vêm os recursos argumentativos que a pessoa usa. Que tipo de exemplo ela escolhe, que comparações ela faz, quais dados ela resolve destacar. Tudo isso vai direcionando a nossa interpretação para um lado específico. E tem aquela parte ainda mais sutil, né? O que não é dito claramente, o que fica implícito. Exato. Aí entra a pragmática, o que está pressuposto ali, o que está subentendido. Às vezes a opinião não está declarada com todas as letras, mas está na forma como uma pergunta é feita, sabe? Ou numa informação que é apresentada como se fosse óbvia, como se todo mundo concordasse. Entendi. E aqui tem um perigo comum que é bom ficar ligado. É fácil a gente confundir a opinião de alguém que foi citado no texto com a opinião do próprio enunciador. Ou pior, a gente projetar as nossas próprias crenças no que está lendo. A leitura atenta precisa filtrar isso tudo. Ok, então a gente tem as pistas mais, digamos, na cara,
e as mais escondidinhas. Vamos focar em como pescar essas pistas na prática. As explícitas parecem mais fáceis, né? Verbos como defendo, critico, Sim. advérbios tipo claramente, infelizmente, adjetivos como excelente, péssimo, ou aquelas expressões tipo é fundamental que, ou é um absurdo que, essas a gente pega mais rápido, eu acho. Sim, essas são as marcas mais evidentes, sem dúvida. Mas o desafio maior, e onde a análise fica mais interessante, está nos marcadores implícitos. Eles exigem mais atenção aos detalhes da linguagem mesmo, a começar pela seleção lexical. A escolha das palavras. Tipo, sei lá, chamar um evento de protesto ou chamar de baderna, ou falar de um governo como administração ou como regime. É isso. Precisamente isso. Cada palavra carrega uma bagagem, sabe? Conotações, um julgamento que vem embutido ali. A escolha entre palavras que parecem sinônimos nunca é totalmente neutra. Faz sentido. Outro ponto sutil é a estrutura argumentativa. Como os argumentos são organizados? O que vem primeiro? O que recebe mais destaque, mais espaço no texto? A ordem e a ênfase podem construir toda uma defesa ou uma crítica sem precisar dizer eu defendo isso ou eu critico aquilo. E os pressupostos que você mencionou antes, como eles funcionam na prática, assim, num exemplo? Imagina uma frase tipo: quando finalmente implementarmos a solução X, os problemas da área vão acabar. O que está pressuposto aí? Que a solução X vai ser implementada e que ela é a solução definitiva. Ah, tá. A frase não discute isso, só assume. Exato. Assume como certo. E isso revela uma posição super favorável à solução X, sem precisar dizer eu sou a favor da solução X. Ficar atento a essas informações que são dadas como certas é crucial. Entendi. E aqueles conectivos que a gente aprende na escola, tipo mais, embora, apesar de, eles ajudam nisso também? Ajudam demais, são importantíssimos. Os conectivos contra-argumentativos, como esses que você falou, são pistas valiosas. Quando um texto diz, embora reconheça os méritos de Y, a proposta Z é claramente superior. Bom, fica óbvio que a posição principal ali é a favor de Z, né? Sim, o embora só serviu para mostrar que considerou o outro lado, mas a opinião é Z. Exato. Antecipa uma possível objeção, mas reafirma a tese principal. E claro, não podemos esquecer da ironia e do sarcasmo. Ah, esses são traiçoeiros. Quando a pessoa diz o oposto do que ela realmente quer dizer. Aí tem que perceber o tom, o contexto todo, senão a gente cai. Exige uma leitura muito sensível ao contexto. E para fechar essa parte dos implícitos, tem as citações e referências. Quem o autor chama para conversar no texto dele? Quais fontes ele usa para dar apoio aos argumentos? A escolha das vozes que o texto traz para si também revela muito sobre a perspectiva do próprio texto. Nossa, quanta coisa para observar. Então, a posição pode ser super explícita, tipo, eu defendo X, ou pode estar totalmente nas entrelinhas, nas escolhas de palavras, na estrutura, nas referências que são usadas. E o contexto geral também influencia muito, claro. Sei lá, um texto de um sindicato sobre uma reforma trabalhista provavelmente vai ter um ponto de vista diferente de um texto de uma federação de indústria sobre o mesmo assunto, né? Sem dúvida alguma. O lugar social de onde se fala influencia demais a perspectiva. É até interessante contrastar isso com textos que, por obrigação legal ou pela função que têm, deveriam buscar o máximo de impessoalidade. Pensa nos documentos oficiais. Tipo leis, decretos? Isso. A nossa Constituição mesmo, lá no artigo 37, exige impessoalidade na administração pública. É o extremo oposto de um artigo de opinião, por exemplo, que é essencialmente a expressão de um ponto de vista pessoal e marcado. Falando nisso, uma distinção que sempre me ajuda muito é separar fato de opinião. Acho que sem isso claro na cabeça fica quase impossível identificar o ponto de vista direito, né? Fundamental. É a base. Um fato é uma informação objetiva, que a gente pode, em tese, verificar. Independe da minha ou da sua interpretação. Choveu 50 milímetros ontem na cidade X. Isso é ou não é um fato. Ok. Já a opinião é um julgamento, uma avaliação subjetiva sobre esse fato. Por exemplo,
A chuva de ontem foi maravilhosa para as plantas, ou, nossa, a chuva de ontem causou um transtorno terrível no trânsito. Maravilhosa e terrível são opiniões, julgamentos de valor sobre o fato choveu. Perfeito. Separar o que é o dado bruto do que é a interpretação sobre ele. É o primeiro passo, então. E essa mistura de fatos e opiniões, essa forma de expressar o ponto de vista, imagine que mude bastante dependendo do tipo de texto que a gente está lendo, certo? Muda completamente. Pega um texto dissertativo argumentativo, tipo redação de vestibular ou concurso. A tese, que é o ponto de vista central, tem que ser explícita, clara e defendida com argumentos. É a espinha dorsal do texto. Já num artigo de opinião de jornal, a assinatura ali embaixo já entrega. É a visão pessoal de quem escreve, geralmente bem marcada, bem forte. E num editorial de jornal, qual é a diferença? O editorial também tem uma posição muito clara, mas ele representa a visão do veículo de comunicação da instituição, não necessariamente de uma única pessoa, de um colunista. É uma opinião, digamos, oficial daquele jornal ou revista, sobre um tema. Entendi. E a notícia? Em teoria, a notícia deveria ser só fatos, né? Em teoria, sim. O ideal jornalístico clássico prega a objetividade, a imparcialidade. Mas, na prática, a gente sabe que é mais complexo. A própria seleção do que vira notícia já é um recorte. O destaque que se dá a uma informação, a ordem em que as coisas são contadas, as palavras escolhidas para descrever os eventos, tudo isso pode conter um viés, um direcionamento, mesmo que seja sutil. A neutralidade absoluta é muito difícil, talvez impossível de alcançar. Interessante isso. Quer dizer que até na escolha do que vai ser noticiado já tem um ponto de vista em jogo. E em textos literários ou científicos? Ponto de vista é um campo vastíssimo para explorar. Pode ter múltiplos narradores com visões totalmente conflitantes sobre a mesma história. Pode ter narradores que não são confiáveis, que enganam o leitor. Pode ter ambiguidade de propósito. É um universo de possibilidades. E na ciência, que busca tanta objetividade? Mesmo num texto científico, que por definição busca ser objetivo, existe uma perspectiva teórica por trás, um recorte metodológico que foi feito, uma interpretação dos dados que reflete sim um ponto de vista, dentro daquele campo do conhecimento. Nenhum texto, nem o científico, nasce do vácuo, sabe? Ele dialoga com outras ideias, se posiciona dentro de um debate. Ok, isso clareia bastante o cenário todo. Agora, vamos para a prática mesmo. Para quem está ouvindo a gente e quer ficar craque nisso, como que alguém pode, na hora H, ali lendo um texto, treinar o olhar para identificar esse ponto de vista de forma mais eficaz? Quais seriam as perguntas-chave para se fazer? Olha, acho que a primeira pergunta é sempre: qual é a mensagem principal que este texto quer me passar? Qual é a tese central aqui? Tentar identificar isso logo de cara. Certo. Depois, buscar ativamente por palavras ou expressões que indiquem um julgamento de valor, seja positivo ou negativo. Perguntar: isso aqui está sendo apresentado como algo bom ou ruim, segundo o texto? E analisar como os argumentos estão construídos, imagino. Tipo, qual lado está sendo mais reforçado, para onde o texto está me levando. Exatamente, para onde essa argumentação toda está apontando. Observar o tom geral também é essencial. É um tom de defesa, de crítica, de dúvida? É irônico? E verificar: existem argumentos claros, explícitos, defendendo uma posição específica ou a coisa é mais sutil? Vamos tentar aplicar isso rapidinho. Se um texto sobre, sei lá, uma política pública diz algo como: apesar dos avanços notados em alguns setores, a política X continua se mostrando ineficaz em seu objetivo principal. Os indicadores sociais mais recentes mostram claros retrocessos nessa área. Como a gente lê isso aí? Bom, a palavra apesar já acende um sinal amarelo, né? Ela introduz uma ressalva, mas geralmente o que vem depois é o ponto principal. E muitas vezes é ao contrário do que foi dito antes. Certo. E aí vem ineficaz, que é um julgamento de valor negativo, bem forte. E a menção aos indicadores e retrocessos funciona como a justificativa, o argumento para sustentar essa avaliação negativa. Então, o ponto de vista é claramente crítico em relação a essa política X. Faz todo sentido.
E se fosse, sei lá, sobre redes sociais? Um texto que até reconhece o lado bom, mas claramente foca no ruim. Poderia ser algo do tipo: as redes sociais, sem dúvida, revolucionaram a comunicação global, mas é impossível ignorar as consequências preocupantes que trouxeram. A partir daí, o texto pode começar a listar problemas: desinformação, polarização, impacto na saúde mental, usando adjetivos como alarmante, irresponsável e talvez concluir com algo como: é urgente que se criem mecanismos de controle mais eficazes. Nesse caso, o mais é a grande virada, né? Ele que sinaliza onde está o foco. Exato. E palavras como impossível ignorar, preocupantes, urgente, deixam a posição bem clara. É uma visão crítica, preocupada e que provavelmente defende alguma forma de regulamentação, mesmo começando com um elogio para parecer equilibrado. Perfeito. Essa estrutura concessiva reconhece um ponto, mas foca no oposto. É um recurso muito comum para expressar um ponto de vista crítico de forma mais sofisticada, digamos. E quando a gente compara textos sobre o mesmo assunto, digamos, dois textos sobre uma reforma tributária, um texto pode dizer: A nova reforma simplifica o sistema e promove maior justiça fiscal, usando só palavras positivas. claramente um ponto de vista favorável. Aí vem outro texto e diz: Embora necessária em alguns aspectos, a reforma foi aprovada de forma apressada e pode gerar insegurança jurídica para as empresas. apressada, insegurança jurídica, indica um ponto de vista crítico ou, no mínimo, com muitas ressalvas, mesmo admitindo a necessidade da reforma em si. A comparação escancara as diferentes perspectivas sobre o mesmo fato. E a danada da ironia. Se um texto fala assim: o político declarou mais uma vez que sua prioridade máxima será combater a corrupção. Seus eleitores, certamente surpresos com tamanha originalidade na promessa, aguardam ansiosos pelos resultados. Como pega isso? Aí tem que desconfiar na hora. Mais uma vez, certamente surpresos, tamanha originalidade, aguardam ansiosos. O tom entrega tudo, é pura ironia. Ninguém está surpreso, né? Claro que não. O ponto de vista real ali é de descrença, de crítica à repetição da promessa, que é vista como clichê, e talvez até a falta de ação concreta do político. A leitura literal aqui enganaria completamente. É preciso ler nas entrelinhas o tom sarcástico. Tem que ficar muito ligado mesmo. E um último caso para a gente pensar. Um editorial de jornal sobre cortes na educação que diz: a recente redução de verbas na educação, justificada pelo governo como ajuste fiscal, ignora o apelo de especialistas e ocorre no momento em que gastos com publicidade governamental batem recordes. Olha só, primeiro as aspas em ajuste fiscal. Usar aspas numa justificativa oficial pode sugerir dúvida, ceticismo ou até discordância sobre a validade dessa justificativa. Boa. Segundo, o contraste direto que o editorial faz. Corta na educação, mas gasta mais em publicidade. Isso funciona como um argumento implícito forte apontando para o que o editorial considera uma inversão de prioridades, algo inadequado. O ponto de vista é crítico à redução de verbas, usando tanto avaliação explícita, a redução, quanto pistas implícitas, as aspas, o contraste. Fica bem claro que a gente precisa estar atento a muitos detalhes, né? E tomar cuidado para não cair naquelas armadilhas comuns, tipo confundir a voz do autor com a de alguém que ele só está citando para discordar depois, ou não perceber a ironia, ou pior, deixar as nossas próprias opiniões influenciarem demais a interpretação do que está escrito ali. Exatamente. Manter uma certa distância crítica, sabe? Focar no que o texto realmente diz e como ele diz. É fundamental para não distorcer a mensagem. Então, para quem quer, assim, turbinar essa habilidade, que dicas práticas e rápidas a gente poderia dar para finalizar? Talvez algo para fazer enquanto lê. Sim, algumas coisas podem ajudar na hora. Tentar sublinhar ou circular palavras que expressam claramente um julgamento de valor. Bom, ruim, certo, errado, importante, inútil. Tentar identificar a frase que parece ser a tese principal, a ideia central que o texto quer defender. Legal. Ficar de olho nos conectivos, especialmente os de oposição, mas, porém, contudo, embora. Eles costumam marcar mudanças de direção ou ênfases importantes.
E se perguntar sempre quem ganha e quem perde com essa posição que está sendo defendida aqui. Qual a intenção comunicativa por trás desse texto? Gosto dessas perguntas finais, elas forçam a gente a pensar na função do texto no mundo, né? Além das palavras. Se fosse para resumir o processo todo em poucas palavras... Precisamente eu diria, primeiro, distinga fato de opinião. Segundo, fique atento às pistas linguísticas, às palavras escolhidas, o tom, a estrutura, a modalização, tanto as explícitas quanto as implícitas. Terceiro, tente reconhecer a postura geral do enunciador. É crítica? É favorável? É neutra? É irônica? E quarto, lembre-se que tudo isso varia conforme o tipo de texto. É um processo ativo, quase de detetive mesmo, de investigar o texto. Investigar o texto, gostei disso. No fundo, desenvolver essa habilidade de sacar o ponto de vista como, sei lá, destravar um novo nível de leitura, né? Permite entender não só a informação pura, mas a intenção, o contexto, a perspectiva que está por trás dela. É ler de forma muito mais consciente e, principalmente, mais crítica. Sem dúvida alguma. E talvez o passo seguinte dessa reflexão, para quem quiser ir além, seja aplicar essa mesma lente crítica não só aos textos que a gente lê, mas a nós mesmos. Parar para pensar como será que as nossas próprias perspectivas, as nossas crenças, os nossos vieses, como eles moldam a forma como a gente interpreta o mundo e as informações que a gente consome todo dia. Tomar consciência dos nossos próprios filtros é tão importante quanto identificar os filtros dos outros, né? Fica aí a provocação para a gente pensar. Uma ótima reflexão para a gente fechar nossa conversa de hoje. Com isso, então, a gente encerra essa análise. Esperamos que essas ideias e ferramentas ajudem todo mundo a tornar as próximas leituras ainda mais profundas e, quem sabe, mais reveladoras.